Fala aí, quarentenado, mais uma vez estamos aqui para nossa segunda aula, né? Segunda geoaula online. Nós fizemos a primeira, falamos as peculiaridades que existem em Portugal, Espanha e Itália. Nós publicamos aí na página youtube.com/geoeducador e também na página do facebook.com/blog geoeducador. Tivemos compartilhamentos, curtidas, visualizações, só interagiu de alguma forma, né? Não tive perguntas, né? Achei interessante que as pessoas tivessem perguntas também, para a gente poder interagir um pouco mais. Estamos aqui para nossa segunda aula. Nessa segunda aula nós vamos falar um pouquinho sobre a União Europeia. A União Europeia é o maior bloco econômico aí do planeta, o mais integrado. Mas como é que começou esse processo de integração dos países europeus, né? Nós temos que entender que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, acabaram por destruir boa parte dos países europeus. A Europa, que era o continente que até então praticamente mandava no mundo, né? As colonizações, desde a época das grandes navegações, a Europa sempre foi um centro, né, do poder mundial. E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, mesmo aqueles países que venceram a guerra, eles continuaram, né, sendo afetados grandemente pela própria guerra, né? Foram um país que tiveram sua estrutura profundamente abalada com as guerras que sucederam ali no primeiro quartel do século XX. Então, nós temos que entender que eles estavam fragilizados, existia ali uma necessidade deles começarem a se unir para poder, né, fortalecer as suas economias, facilitar as compras, né, facilitar o comércio, facilitar as negociações entre os países. E aí nós temos em 1944, ainda, Segunda Guerra Mundial ainda, né, 3 primeiros países que ali assinaram acordos ali de cooperação econômica. E esses 3 países são a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, né, que formam a sigla Benelux. Em 1944 foi formada ali o primeiro, né, união de países da Europa a partir do Benelux, né? A sigla é Bélgica, Países Baixos, que é Netherlands, a gente conhece como Holanda, e Luxemburgo. Esses 3 primeiros países, eles começaram a reduzir taxas de exportação, as barreiras alfandegárias, e esses países foram os primeiros a iniciar um processo de integração. Em 1950, o ministro francês dos negócios estrangeiros, o Robert Schuman, ele vai ali propor, né, a criação do que nós chamamos de SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Entrou em vigor em 1951 e era uma forma de fazer com que os países ali conseguissem facilitar o comércio entre si, desses elementos aí, dessas matérias-primas fundamentais, indústria de base para a indústria da metalurgia, né, o carvão sendo ali uma fonte de energia muito importante na Europa. E a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço entrou em vigor a partir do Tratado de Paris, que foi assinado em 1951, um ano após a declaração de Robert Schuman, né, do Plano Schuman, que também, de certo modo, conseguiu diminuir as tensões entre França e Alemanha, que historicamente era um país que tinha uma rivalidade muito grande, principalmente sobre uma região chamada Alsácia e Lorena, que é uma região rica em minérios. Na época, a Alemanha estava dividida em 2, né? A RFA, a República Federativa da Alemanha, a Alemanha Ocidental, não a Alemanha Oriental, que estava ligada ao bloco soviético. Em 1957, esse livre comércio, né, esse acordo para a facilitação do comércio de carvão de aço, ela foi estendida, né, de uma zona de livre comércio para um mercado comum. Em 1957 vai ser assinado o Tratado de Roma, o tratado assinado ali na capital da Itália, e tratado ele vai dar início à formação do chamado MCE, que é o Mercado Comum Europeu. Nós tínhamos aí 6 países, né, os 3 que pertenciam ao Benelux, mais os 3 que juntaram na SECA, que são a França, a Alemanha e também a Itália. O Tratado de Roma ele vai criar a chamada Europa dos 6, né? Porque ali nós tínhamos os 3 países do Benelux, mais esses 3 países que entraram junto aí na formação da SECA em 1951. Esse mercado comum agora ele vai ampliar,
não só para o carvão e para o aço, mas para praticamente todos os produtos. E esse grupo ele vai ser consolidado como um dos pilares da formação da União Europeia. Em 1973, nós vamos ter aí a entrada de mais 3 países: o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca. Lembrando que Irlanda é diferente da Irlanda do Norte, que é integrante do chamado Reino Unido, né? Então a Irlanda, a República da Irlanda, que é um país independente, ela entra juntamente com o Reino Unido e mais a Dinamarca em 1973, formando agora a Europa dos 9. Os 6 signatários do Tratado de Roma agora são unidos a mais esses 3. Lembrando aí que a Inglaterra é uma das principais economias e ela vai ingressar somente em 1973. Na década de 80, nós vamos ter também a entrada de mais 3 países, além dos 9 que já estavam fazendo parte. A Grécia, que vai entrar em 1981, e Portugal e Espanha, os países ibéricos, que vão ingressar aí no ano de 1986. Lembrando que final da década de 80 é época em que a Guerra Fria ela está terminando. Em 89 nós vamos ter a queda do Muro de Berlim, depois nós vamos ter a reunificação alemã, fim da União Soviética logo no início da década de 90. Então, enquanto está terminando a Guerra Fria, enquanto está tendo fim ali a União Soviética, o Bloco Socialista, e nós temos agora a Europa expandindo a sua integração. Quando chega em 1992, agora com a Alemanha já reunificada, nós vamos ter agora a assinatura do Tratado de Maastricht. Maastricht, né, é uma cidade importante da Holanda. E é nesse Tratado de Maastricht que vai se consolidar, né, ali a formação da chamada União Europeia, né, dessa união econômica, parcialmente, né, não totalmente, mas uma união econômica e monetária. Lembrando que a União Europeia ela vai ter 4 liberdades importantes que você deve entender, né, que não acontece aqui no caso. No bloco econômico nós temos que é o Mercosul, né, que é o mercado comum da América do Sul, embora tenha esse nome, ainda se comporte como uma zona de livre comércio. Na Europa, as 4 liberdades são a liberdade, né, da circulação de pessoas, a liberdade da circulação de mercadorias, a liberdade da circulação de capitais e a liberdade da circulação de serviços. Ou seja, você tem ali pessoas cidadãos dos países que fazem parte da União Europeia, eles podem circular livremente pelo país, não importa. As mercadorias também podem circular à vontade no país. Os capitais, né, dinheiro, no caso, valores podem também circular em todos os países que fazem parte do bloco. E os serviços, né, as pessoas que podem trabalhar, um francês pode trabalhar na Alemanha, um português pode trabalhar na França, sem nenhum tipo de problema devido a essa integração dessas 4 liberdades. Embora cada país tenha a sua constituição, né, tenha o seu sistema de leis e tudo, mas existem essas 4 liberdades que são importantes de falar dentro da União Europeia. O que vai acontecer? A União Europeia ela tem 2 coisas importantes, né? Uma delas é a Política Agrícola Comum, PAC. Essa Política Agrícola Comum, né, os países que fazem parte adotam a mesma política, que é baseada, né, no subsídio da produção de alimentos, a produção agrícola, né, agropecuária, e a sobretaxa de produtos provenientes de países que não fazem parte do bloco. Isso não significa dizer que, no caso, se o Brasil quiser vender algum produto agrícola para algum país da Europa, esse produto vai ser sobretaxado, ou seja, vai acabar ficando mais caro para os europeus. Consequentemente, eles vão passar a comprar mais os produtos nacionais, produtos dos países que fazem parte do bloco. Isso é uma forma, também, nós chamamos de protecionismo, né, para garantir o abastecimento de alimentos daquele continente. Uma outra é o Euratom, né, que é a política comum energética, sobretudo baseada na produção de energia elétrica a partir de usinas termonucleares, da energia nuclear. Produção hidrelétrica, como nós temos aqui no Brasil, né? O Brasil é um país que tem uma riqueza hídrica muito grande, e na Europa eles dependem bastante da produção de energia elétrica a partir dessas usinas, produzindo eletricidade a partir da energia nuclear. A ideia era que todos os países da Europa passassem a fazer parte do bloco, todos os países seriam integrados,
nós temos dois países aí que se recusaram, que não quiseram fazer parte da União Europeia, que é a Suíça e a Noruega, né? Esses dois países também fazem parte da chamada Europa Ocidental, aquela Europa mais desenvolvida, a Europa que formava ali o bloco alinhado com o capitalismo, alinhado com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Suíça e Noruega foram dois países que não ingressaram na União Europeia. Em 1992 é assinado o Tratado de Maastricht e em 2002 vai passar a valer a chamada moeda única da Europa, que é o euro. Seria a união monetária do continente europeu. Nem todos os países, né, adotaram o euro. Um deles, clássico, é o Reino Unido. O Reino Unido não adotou o euro como moeda oficial. Ele continuou com a libra esterlina, que é a sua moeda, inclusive uma moeda forte mundialmente. E eles não adotaram. A Dinamarca também, outro país também que resolveu não adotar a moeda única, o euro. E existem países que não fazem parte da União Europeia, mas que também usam o euro, né? Alguns países muito pequenos, né? Micro países, como Andorra, Mônaco, San Marino e o Vaticano, né? Vaticano, que é o estado, a cidade-estado que fica dentro da capital italiana, Roma. E o Vaticano utiliza o euro como moeda oficial, embora o Vaticano não faça parte da União Europeia. Nós temos alguns exemplos de países que fazem parte da União Europeia, mas que não adotaram o euro. Temos exemplos de países que não fazem parte da União Europeia, mas que adotaram o euro. E alguns países até que adotaram o euro sem ter ainda um acordo oficial de integração econômica com a Europa. Na década de 2000, vários países começaram a ingressar na União Europeia. Inclusive muitos deles fazem parte da Europa do Leste, da Europa Oriental. Alguns são ex-integrantes da União Soviética. Eu cito como exemplo os chamados países bálticos, os países banhados pelo Mar Báltico, que são a Estônia, a Lituânia e a Letônia. Houve uma ampliação da União Europeia na década de 2000 com a entrada desses países. Lembrando que esses países não têm uma economia tão dinâmica quanto os países da Europa Ocidental, né? Em 2013 nós temos a Croácia como um dos últimos países a ingressar na União Europeia. E tem os países que estão na fila de espera para entrar na União Europeia e país inclusive que foi rejeitado, né? Que é o caso da Turquia. A Turquia não foi aceita no bloco europeu. Lembrando que a Turquia ela tem duas peculiaridades. A primeira delas é ser um país que tem território tanto na Europa quanto na Ásia, né, dentro da União Europeia. Bom, Turquia fica na Europa, outra parte fica na Ásia, e segundo que a Turquia é um país que tem maioria islâmica, maioria, né, muçulmana, e isso é uma diferença cultural, religiosa aí que pode ter sido um dos motivos para a não aceitação da Turquia. Essa união, né, não é perfeita, né? Como nós falamos, os países são diversos e também desiguais, né? Os países com economia mais dinâmica da Europa Ocidental, como a Alemanha, como França, como a própria Inglaterra, e alguns países da Europa Ocidental também que experimentaram grandes crises, e países da Europa do Leste com uma economia menos dinâmica. Então é um bloco diverso e também, de certa forma, desigual. E aí vai acontecer que vão suceder algumas crises, né? Algumas crises a nível mundial, como aconteceu no final da década de 2000, lá do ano de 2008 aproximadamente, e alguns países da União Europeia vão passar por problemas sérios econômicos. Nós vamos chamar isso de crise da zona do euro. E o principal deles, o foco principal foi a Grécia, né, que experimentou uma grande crise, que ele se tornou notória no ano de 2010. E a crise da Grécia, né, encadeou, aí, vamos dizer assim, crises em toda a zona do euro. Na verdade, os países foram afetados pela crise mundial. No caso da Grécia, um país que apresentou grande déficit na economia e também um aumento da sua dívida, né, pública. E os países que mais sofreram com essa crise, né, foi a Grécia, como já foi falado, mas também Portugal, né, a Irlanda, a Espanha, o Chipre, os países
tiveram suas economias bastante abaladas no início da década de 2010 e inclusive a Itália também. E o que vai acontecer? Em 2016 a Europa ela vai começar a sofrer ali com a sua primeira grande perda, que foi o plebiscito de 23 de junho de 2016 assinado no Reino Unido, né? Esse plebiscito ele passou, né, a ser chamado de Brexit ou de Brexit, né? Essa sigla, na verdade, são duas palavras, né? Exit de saída e o Bre de britânicos, no caso, né? Lembrando que é Reino Unido da Grã-Bretanha, o nome, né? Esse Reino Unido formado pela Inglaterra, pela Escócia, por País de Gales, né? E pela Irlanda do Norte. De 2016 até esse ano que nós estamos, de 2020, as negociações foram sendo feitas, né? Foi adiado por 2 vezes a oficialização dessa saída e no dia 31 de janeiro deste ano, 2020, oficialmente o Reino Unido deixou a União Europeia. Então foi a primeira grande perda, né? Uma das principais economias da União Europeia agora resolve sair do grupo, colocando inclusive, né, questionamentos acerca dos processos de integração, né, de blocos econômicos em todo o mundo, quando a expectativa era de se ampliar, né, integrar mais. Agora nós estamos vendo países saindo, no caso países de peso, como o Reino Unido. A Inglaterra agora está tentando, né, fazer acordos para o livre comércio, fazer acordos para continuar com as suas transações com os países da União Europeia. Lembrando que esses países representam quase metade das negociações que a Inglaterra fazia até então. E tem até o dia 1º de julho para voltar atrás, né? Nós temos agora mais um outro problema, né? 2 problemas, né? O primeiro, a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que são 2 países diferentes. Existia, né, a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais, serviços. Não existia nenhuma fronteira física, as pessoas podiam circular livremente, carros, automóveis, caminhões. E agora, como vai fazer isso, né? Porque vai colocar um limite físico. Lembrando que a Irlanda do Norte ela teve problemas seríssimos, né, de conflitos com a Irlanda durante muitas décadas. E agora que está tudo bem, agora que eles estão com esse problema já sanado, e vai se gerar agora essa tensão da fronteira que até então, né, as fronteiras da União Europeia eram bastante reduzidas do ponto de vista físico. Outro problema também é a Escócia, que no ano 2014 a Escócia fez um referendo para perguntar, né, à população se a Escócia continuaria fazendo parte do Reino Unido ou se a Escócia iria declarar sua independência. E naquele ano de 2014, né, o referendo disse que eles continuariam fazendo parte do Reino Unido, né, a 55% contra 45%, uma diferença de 10 pontos percentuais. E aí o referendo manteve a Escócia como parte integrante do Reino Unido. Só que agora, 2020, com a saída do Reino Unido da União Europeia, as coisas já começam a tomar outro aspecto, porque aquelas pessoas que faziam campanha para que a Escócia se tornasse independente, agora voltam com força, né? Uma delas é a primeira-ministra escocesa, que desde dia 31 de janeiro, quando passou realmente a valer o Brexit oficialmente na Grã-Bretanha, ela já demonstrou a sua insatisfação, né? E está ali, inclusive, disposta a entrar na justiça para que se faça um novo referendo, e a expectativa é que dessa vez os escoceses optem por declarar a sua independência, né? Só que ela não pode fazer isso assim, simplesmente por vontade, né? Porque o primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro da Inglaterra, ele é contra isso, né? E se ela fizesse um plebiscito sem autorização, correria o risco, né, de acontecer como aconteceu na Espanha, né? Quando foi feito um plebiscito sem autorização na Catalunha e muitos parlamentares foram presos, né? Eles declararam ali
unilateralmente a independência da Catalunha, e isso resultou na prisão de alguns parlamentares. Existe um filme, né, de 95, né, um filme clássico com Mel Gibson, chamado Coração Valente, que mostra aí, né, uma batalha para tentar libertar a Escócia do domínio inglês, né, isso lá no século XIII. E aí no século XXI, a Escócia teve a oportunidade em referendo de declarar sua independência e não quiseram. Bom, então esse é um panorama geral do que nós falamos, né, sobre a União Europeia. E lembrando que uma das coisas que mais marca nesse momento é a crise, né, a crise econômica, que acometeu principalmente aí Grécia, Portugal, Espanha e Irlanda, e também Itália. E vemos aí que os países, né, que estão tendo esse problema maior com a pandemia do coronavírus justamente é Itália, Portugal e Espanha, que já tiveram, né, problemas econômicos nos últimos anos. Lembrando, em 2019 a Itália, assim, no primeiro trimestre do ano passado, teve o seu PIB com um aumento praticamente zero, né? Não teve aumento do seu PIB no primeiro trimestre do ano passado. E agora, com esse problema, né, de saúde, esse problema sanitário, agora tende-se, né, a ter uma crise ainda maior, né? Se fosse há um tempo atrás, né, uns anos atrás, a Itália estaria em uma condição muito mais confortável economicamente para poder enfrentar esse problema. E a Grécia foi o primeiro país da história a ser rebaixado, né, de uma classificação de país desenvolvido para um país em desenvolvimento, né, o país emergente, né, ou poderíamos dizer que de um país central ela passou a ser um país semi-periférico. Fiquem com Deus. Esses desenvolvidos clássicos, eles, né, sejam rebaixados sua classificação depois de passar por grandes crises. Essas foram algumas das informações que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Se cuidem, né? Fiquem em casa por enquanto, se cuidem. Em breve a gente vai estar junto de novo para poder termos aquela aula, né, com aquele aperto de mão, com aquele abraço, com aquela interação social. Tantos nós estamos sentindo falta. Superar, né, essa quarentena, superar esse isolamento social. Vamos cada um, né, dar força um para o outro, e até mais.